Saudar o nosso prefeito, viveu, e saudar o Zezão, presidente da Câmara, agradecer a presença, é importante, é uma deferência que o partido agradece. Ser seu dia de sábado, compartilhando aí o tempo que você tem que ter com as suas bases, prestigiando o nosso encontro, é coisa importante. Saudar o Inácio, representante aqui da Executiva Estadual, diretório estadual do partido, da área de organização do partido. Saudar o meu querido amigo Edilson Aragão, com quem militamos juntos aqui na construção do PT, nosso vice-prefeito por 8 anos e que deu contribuições importantes. Saudar as representantes das mulheres aqui na mesa, do Cinete e a Sandra Liga, aproveito para agradecer a contribuição delas. Nosso saudar o Ulisses, nosso suplente vereador, o Raimundo, com as atividades, mas também outro suplente vereador que infelizmente não pôde estar. Nós estivemos ontem lá na Sessão José Vargas, saudar toda a juventude aqui presente. Em nome do Jardel. Isso, o Jorge. Isso, eu sei, vou organizar falar do Jorge aqui. O Jorge, agradecer inclusive enquanto estamos juntos, saudar o Jorge também, desejar boa sorte, dizer que estou à disposição depois para fazer uma visita lá em Guaíras, e já falei com a prefeita daí, então nas ordens. Depois eu vou falar um pouco sobre vocês. Saudar a todas aqui, Paulo Freire, Paulo Flor, assessor do prefeito, toda a juventude aqui, a juventude da Luciana Boia aqui presente. Desejar que vocês façam esse ano uma cadeira melhor que já fizeram nos outros anos. Dizer que a gente tem que estar lá na Secretaria de Cultura, não perder os pratos nos editais, parece que cuidado de não perder. Bom, saudar a todos e a todas. Eu queria rapidamente, acho que esse é um momento muito importante. Cadê o Bené? Tudo bem, Bené? Obrigado aí. Nos coloque aí na internet em tempo real, viu? Importante. Pessoal aí na terra. Bom, eu queria talvez dividir a minha reflexão com vocês em três momentos. Primeiro, tentar contextualizar esse momento que nós estamos vivendo no Brasil dentro do nosso processo civilizatório. Nós não podemos abrir mão disso, entender de onde é que a gente veio, como é que foi a nossa caminhada com a democracia, quais são os desafios que estão colocados hoje, quais são as disputas que nós temos na sociedade, fazer um pouco sobre o que isso representa no Ceará, Sobral, e o que está colocado como desafio para a gente nesse 5º Congresso. É muito importante que a gente não descole o momento atual do nosso processo civilizatório. Quer dizer, nós somos um país de 500 anos, mais precisamente 515 anos. Desses 515 anos, nós somos, sem dúvida nenhuma, aquela colônia que foi colonizada pelos europeus, que tem uma história muito singular na sua caminhada. Primeiro, nós somos talvez aquela que teve um escravismo mais perverso. Isso, às vezes, a gente acha que é pouca coisa, não é. Certo? O que representa isso como um valor na nossa moral, na nossa estrutura social. E esses valores estão sendo disputados hoje. Depois, nós somos a única colônia que foi império. Nenhuma foi império. Nenhuma colônia, seja do neocolonialismo europeu, seja do colonialismo do século XV, XVI, o império veio para cá. Nós somos império há 80 anos. Ou seja, nós temos uma cultura escravocrata imperialista. Isso produziu na nossa moral um valor de que a desigualdade é normal. Nós estamos lá agora discutindo no Congresso a questão da PEC 215, que tira do Executivo a demarcação de terras indígenas e coloca no Legislativo, exatamente que é o espaço onde a bancada conservadora tem mais peso. Eles estão querendo aproveitar esse momento para fazer uma farra geral, e tudo aquilo que foi conquista importante da Constituição de 88, que o Centrão não conseguiu votar, eles querem colocar agora, ou tirar o que a gente conseguiu colocar. Se a gente for no Canadá, os índios não são chamados de índios.
são chamados de povos das primeiras nações. Olha a diferença brutal. O índio, ele é chamado de índio pela determinação do colonizador europeu, que quando chegou aqui achava que estava nas Índias ocidentais. E aí chamou os índios, que eram nativos, povos das primeiras nações, chegaram aqui, muito além dos europeus. Quando você diz povo da primeira nação, você diz índio, se agrega um valor social nessa questão. Isso é muito importante. E aí, saímos da colônia, entramos no ciclo de onde a influência do modo de produção agrícola do Rio, Minas, e aí tivemos a República Velha, autoritária, as mulheres não votavam, os coronéis reinavam, depois fizemos a Revolução de 30, 15 anos de ditadura Vargas, 15 anos. Tivemos ali, no final da ditadura Vargas, um momentozinho de democracia, a Constituição de 46 praticamente depois foi rasgada, depois tivemos a ditadura militar, tivemos ali um momento testício, muito pequeno de democracia, e nós podemos falar de 30 anos de democracia, de 30 décadas, de 85, de 3 décadas, 85 para cá. E é muito importante que a gente entenda que nesses 35 anos de democracia, é o momento que nasce o Partido dos Trabalhadores. O PT nasce no momento que ele tenta resgatar, né, é a síntese de todas as grandes lutas que ocorreram, seja da criação do Partido Comunista em 22, seja das resistências à ditadura Vargas, as várias tentativas que as forças democráticas se juntam nesse país, e o PT constrói essa síntese. Nasce com o movimento dos trabalhadores organizado no ABC Paulista, com o movimento dos trabalhadores do campo, com os movimentos sociais urbanos das grandes cidades, aglutina as grandes forças dos trabalhadores em torno das grandes centrais sindicais, disputa importantes na própria Constituição de 88, mas só para vocês terem uma ideia da composição da força política de 88. O PMDB e o PFL tinham 426 deputados juntos. O PT, o PCdoB, o PCB, o PSB tinham 26. E ali o Centrão segurou as grandes questões que não abriram mão na Constituição de 88. E aí o partido, se organizando no movimento social, nos movimentos sindicais, na academia, nas universidades, construindo teses importantes, passa a construir como alternativa também de políticas públicas. As experiências dos pequenos municípios, o novo que o PT começa a fazer, eu fico muito feliz de que, quando a gente escreve a história hoje, em Capuí, sem dúvida, virou uma referência importante. E aí, começamos a ganhar as prefeituras, começamos a ganhar os estados, começamos a acumular força, enfrentamos 3 derrotas do companheiro Lula, 3 derrotas importantes, mas a cada derrota daquela, a gente acumulava na sociedade, e aí, em 2003, o Lula ganha a presidência da República. 2003, sem dúvida nenhuma, começa um novo ciclo na história do Brasil. É importante que nessas 3 décadas, se a gente analisar as forças que se organizaram, o PMDB viveu. Foi o grande partido que lutou pela democracia. Quando a gente fala da luta pela democracia, nós vamos falar de Ulisses Guimarães, nós vamos falar de Mário Covas, nós vamos falar de Teotônio Vilela. Então, na institucionalidade, até porque o PT nasce naquele momento, nos anos 70 até 85, é o PMDB que realmente, não é à toa que hoje é uma força política que é o fiel da balança da disputa brasileira. Depois, aquele período que o PSDB ficou no poder, o PSDB teve um papel importante, a gente não pode negar, que foi a questão da estabilidade da moeda, que foi a questão inflacionária. E o PT, nós conseguimos, acumulando esses 30 anos, nós conseguimos, nessa janela de democracia, com a estabilidade da moeda e mantendo a inflação, controle da inflação, nós conseguimos fazer um processo de maior distribuição de renda existente no planeta. Talvez, nesse caso, nós só temos algo parecido com o que está acontecendo na China. Evidentemente que a China não é parâmetro para nós, porque a China é 1,3 bilhão de pessoas.
Mas o presidente Lula e a presidenta Dilma, nesses 12 anos de governo, nós conseguimos incluir 40 milhões de brasileiros. Conseguimos construir, nessa perspectiva, políticas públicas para resolver graves problemas da população, como acesso à energia, com habitação popular. Né? Eu estava dizendo ontem, Viviu, Minha Casa Minha Vida de Sobral é praticamente uma cidade. É como que o governo federal estivesse construindo uma cidade, pá, dentro da cidade. Qual é o desafio? O próprio movimento social organizado se construir um sistema de autonomia na gestão, inclusive, dos condomínios. Investimento da educação em todas as áreas que você for comparar, o que o Partido dos Trabalhadores está deixando de legado, está construindo de legado, nenhum outro governo fez. Agora, tem alguns reivindicados que não foram feitos. Não foram feitos na Constituição de 88 e não foram feitos no nosso governo. Estão pagando o preço por isso. Um deles é a reforma política. Por isso, que sem dúvida nenhuma, a reforma política para a gente tem que ser um mantra. Agora, nós estamos muito preocupados, porque de repente a reforma política pode sair e sair, tudo muda para ficar do jeito que está. Por isso que é importante, nesse momento, a gente, enquanto partido, a gente está discutindo as nossas teses e está discutindo a nossa preocupação. Qual é o problema da reforma política? É que como a gente não conseguiu fazer a reforma política na Constituição de 88, por que não foi feito? Porque não tinha acordo. E a Constituinte tinha que sair com um consenso. Aí se jogou a forma de governo, se o Brasil ia ser presidencialista, monarquista, o parlamentarismo em 93, o plebiscito, era para fazer a reforma